Projeto de Estágio Socioambiental 1, apresentado à União das Faculdades Católicas do Mato Grosso, Unifac. Professora orientadora, doutora Paula Martins dos Anjos, eu sou acadêmico Ivanor Mioto. Título do trabalho: O Pequeno Frankenstein do Aquecimento Global. Tema: Aquecimento Global. Problema: quem ocupa uma área de preservação permanente, APP, está irregular perante a legislação brasileira, deve desocupá-la e recuperá-la. Objetivo: verificar se existe impacto psicológico de quem ocupa a área de preservação permanente, APP, degradada, no perímetro urbano e no perímetro urbano e rural, pois elas estão ocupando algo irregular perante a legislação brasileira, e eles devem desocupá-la e recuperar. Cronograma geral. Atividade: elaboração do projeto, 7/9. Pesquisa bibliográfica sobre aquecimento global, 15/9/2021. Pesquisa bibliográfica sobre legislação ambiental global, por amostragem, 22/9. Pesquisa bibliográfica sobre legislação ambiental brasileira, 29/9. Entrevista com o morador que utiliza a APP, área de preservação degradada no perímetro urbano, 3/10. Entrevista com o morador que utiliza a área de preservação permanente degradada no perímetro rural, 17/10. Aqui começamos com a legislação. Lei número 12.000, esse é o Código Florestal Brasileiro. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Esse artigo 4º, lei vai descrever sobre a legislação de área permanente. No artigo 4º da Lei 12.651, considera-se que a área de preservação permanente em zona rural ou em zona urbana para os efeitos legais da lei. Inciso 1 do artigo 4º. As faixas marginais das margens, cursos d'água naturais perenes e intermitentes, incluindo os efêmeros desde as bordas da calha do leito regular em largura mínima de, inciso A, 30 metros para os cursos de água de menos de 10 metros de largura. Inciso B, 50 metros para o curso d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura. Inciso C, 100 metros para curso d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura. Inciso D, 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 metros a 600 metros de largura. Inciso E, 500 metros para curso d'água que tenham largura superior a 600 metros. Inciso 2, áreas no entorno de lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de 100 metros. Em zona rural, exceto para campos d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Inciso B, 30 metros para perímetro urbano. Aqui começamos com o pequeno Frankenstein do aquecimento global. Jacques et al., 2019, descreve que o aquecimento global faz parte de um plano diabólico. Na verdade, uma estratégia de marketing viral divulgado por
fornecedores de energia nuclear, elétrica, solar, eólica, para ganhar mais dinheiro. Jacob Busco explica que o objetivo do livro que ele escreveu é exibir provas de que os relatórios científicos, em muitos casos não manipulados, nada foi comprovado até o momento de que há aquecimento global. Comprovar que a mídia exerce censura contra os céticos do aquecimento global e que os cientistas de outros têm sido segregados e excluídos por ter opinião contrária do senso comum. Para Jacob Busco, existe uma grande contrassenso no financiamento das pesquisas, pois os cientistas que querem estudar o aquecimento global com isenção, sem um viés ideológico, não conseguem financiamento, enquanto os que são da linha do aquecimento recebem verbas ilimitadas. Sobre isso, ele cita o caso do professor climatologista da USP, Universidade de São Paulo, Ricardo Feliciano, que após dar uma entrevista na revista DBO, questionando o crescimento global, teve 80% de suas verbas cortadas e passou a sofrer perseguição, tanto que teve que sair do país. Ele explica que os defensores do aquecimento global costumam falar das teses do aquecimento global como uma verdadeira e única, como uma verdade única, como um dogma religioso. E se forem questionados se essas teses foram confirmadas, dão desculpa como foi o IPCC ou foi a ONU quem disse isso. Para ele, um exemplo disso foi divulgado no 5º relatório do IPCC, em 2017, que possuía 2.500 cientistas, e grande maioria deles não concordou com o relatório. Houve uma revisão e menos de 3% dos 2.500 assinaram o relatório. Muitos desses que assinaram o relatório eram leigos em climatologia e estavam vinculados a ONGs. Muitos dos 2.500 cientistas pediram a exclusão dos seus nomes como signatários da grande farsa ambiental, tanto que o relatório de 2014, liberado pelo IPCC, admite alguns equívocos referentes ao relatório anterior. E nesse relatório diminuiu dos 2.500 cientistas para 700 cientistas. Outro ponto levantado por Jacob Busco é a Agenda 21, que se baseia no conceito de sustentabilidade politicamente correto. Para ele, a melhor definição de politicamente correto que ele encontrou vem do engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso, de 104 anos. Politicamente correto é como pegar um pedacinho de merda pela parte mais limpa da coisa. Essa síntese de fina ironia foi desenvolvida pela Universidade de Berkeley, Califórnia. Referente à Agenda 21, Bernardin, 2015, descreve que ela faz parte de uma estratégia da nova ordem mundial, que é comandada pela ONU, que tem
como intuito formar um governo mundial. Sobre a nova ordem mundial, La Manzeri 2010, o presidente George Bush lança a expressão nova ordem mundial. A ocasião foi discutido sobre o Estado da União em fins do Rio de Janeiro 91. Foi discutido a agenda da reunião sobre a Rio de Janeiro 91. Lamaranzeri do a concepção de Bush envolvia a reprogramação das normas internacionais existentes estabelecidas nas novas regras de conduta, relativas ao tema da interesse global amparados em uma capacidade global. Jacobasco descreve que após a Rio 92, muitas conversas chegou-se ao protocolo, depois de muitas conversas, chegou-se ao protocolo de Kyoto por pressão das Nações Unidas. Discutido e negociado em Kyoto, no Japão, em 1997, o protocolo foi aberto para assinatura em 11 de dezembro de 1997 e ratificado em 15 de março de 1999, sendo que para entrar em vigor precisou de 55 países que juntos produzissem 55% das emissões, ratificassem. Assim, entrou em vigor em fevereiro de 2005, depois da Rússia aderir em novembro de 2004. Ele explica que o Tratado de Kyoto exigia que quem assinasse deveria reduzir as emissões de GEE em pelo menos 5,2%, em relação aos níveis existentes em 1990, a ser atingido no período entre 2008 a 2012. Neste caso, os Estados Unidos e países como Canadá, Austrália, Índia, Rússia e Japão não assinaram por achar os níveis muito elevados e impossíveis de cumprir. Jacobasco, no Brasil, o Brasil aderiu ao Protocolo de Kyoto em 2016 com o aval do Congresso Nacional do presidente Michel Temer. Entregou o acordo em sessão solene na ONU. Logo após isso, o presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos estavam em desacordo com as hipóteses do aquecimento ambiental. Jacobusco descreve que o curioso disso é que a imprensa internacional fez poucas críticas ao presidente dos Estados Unidos. Ele explica que, após o Brasil assinar o acordo, empresas como Carrefour, a empresa francesa, lançou ação de marketing, prometendo aos clientes que rastreariam seus produtos, garantindo a procedência. Para isso, foi criada empresas para certificarem os produtos, que ficou todo na mão das ONGs. Isso forçou o aumento do custo dos produtos, refletindo no preço final, e não reflete na segurança do produto final. A vingança da Terra Gaia. Jacobasco descreve que as previsões catastróficas feitas pelo cientista inglês James Lovelock, publicadas na revista Veja, na edição 25 de outubro de 2006, na página 17 e 21,
Para Leverlock, a Terra é um organismo vivo, dotado de capacidade de se manter saudável e tem compromisso com todas as formas de vida, e não necessariamente com uma delas. O homem, para ele, só é energia, para ele, só a energia nuclear poderia salvar a Terra do desastre. Na previsão de Lux 2006, o colapso da Terra aconteceria antes de 2040. Com o degelo do Ártico, o mar subiria, matando 80% da população da América Latina. Os poucos que sobrariam se refugiariam nas Cordilheiras dos Andes, lugares mais baixos como Canadá, Sibéria, Japão, Noruega, Suíça, seriam totalmente alagados. Ele descreve que em outra entrevista em 2012, Locke reconheceu o erro. O pai da hipótese Gaia se retratou em seu alarmismo e declarou: eu deveria ter sido um pouco mais cauteloso, porém teria estragado meu livro. Jacobusco ressalta que é louvável reconhecer o erro, porém quem vai pagar os prejuízos causados por esse alarmismo? Bernardin, 2015, descreve que o ambientalismo aplica a teoria do caos. Essa ferramenta permite um controle social muito efetivo, independentemente de qualquer consideração lógica. Para Klaus, 2010, outra tática utilizada é a tática do medo. Ele cita uma palestra realizada em Nova York em 2006 pelo ambientalista Al Gore, que para Al Gore estamos enfrentando uma emergência de escala planetária. Se não fizermos nada dentro de, no máximo, 10 anos, fazer com que seja possível evitar danos irreversíveis, as chances de nosso planeta ser inabitável. Klaus, 2010, explica que o ambientalismo, embora se gabe de seu cienticismo, na verdade, ele é essência de uma ideologia metafísica que recusa ver o mundo e a natureza e o ser humano como de fato são. Para Klaus, estamos em um jogo político em que o meio ambiente é usado como ferramenta dos países mais ricos, não para salvar o planeta, mas sim para restringir a liberdade dos seres humanos. Os países pobres são agora reféns dos ambientalistas, que surgem por fim aos progresso humano, pagando por isso um custo muito elevado. Estamos vivendo uma verdadeira ameaça à liberdade, à democracia e à economia de mercado. Klaus, levamos ao raciocínio dos ambientalistas a sério, descobriremos que eles defendem uma ideologia anti-humana. Klaus descreve que o atual ministro das Indústrias do Comércio da República Tcheca, Martin Rimers, afirma que, sem sombra de dúvida, que a decisão do Conselho Europeu de aumentar a participação dos chamados recursos renováveis não tem nenhuma relação com o aquecimento global. Klaus cita George
Kuklas, da Universidade de Califórnia, que para ele o aquecimento global ocorre hoje é um processo natural, causado pela transformação de geometria da órbita da Terra ao redor do Sol. A humanidade não tem como impedi-la, mesmo que se quisesse fazer. Klaus explica que a última era glacial aconteceu há 18 mil anos. O nível do mar aumentou cerca de 120 metros. Durante os últimos séculos, a elevação do nível do mar continuou em uma taxa de aproximadamente 18 centímetros para cada 100 anos. Para Klaus, os dados mudam a cada relatório, são confusos para ele. Os grande problema que atinge o nosso planeta é a ignorância e a opressão. Não há dados científicos que indiquem que a liberação humana do dióxido de carbono, gás metânio ou outros gases associados ao efeito estufa estejam causando ou virá a causar no futuro próximo um aquecimento catastrófico da atmosfera terrestre ou uma mudança radical no clima da Terra. Klaus explica que o aquecimento global sequer é uma teoria, ela é uma hipótese. Ela pode estar errada, talvez nem tenha valor algum. Sobre o CO2, Jacques Busco cita uma entrevista com o cientista meteorologista Ricardo Lindelsen. O CO2 é essência para a existência da vida, para o crescimento das plantas. Como podemos chamar de poluente algo que precisamos tanto? Jacques Busco cita um dado curioso de como que as pessoas fazem as coisas sem saber do que se trata. Nos Estados Unidos foi colocado um abaixo-assinado pedindo o banimento de um perigoso composto químico, monóxido de hidrogênio. E várias pessoas assinaram sem saber que esse composto químico era água. Molion, 2019, descreve que a hipótese do limite do aquecimento global em 2 graus centímetros, tanto falado pelos políticos, foi criado por House. Para ele, a temperatura do planeta estivesse 2 graus acima de hoje, cerca de 8 mil anos atrás. Sobre o ponto de vista da física do clima, essa afirmação é absolutamente ridícula. A concentração do CO2 na atmosfera é controlada basicamente pelos oceanos, depende da sua temperatura. Se essa aumenta, os oceanos emitem mais CO2 para a atmosfera. Esse é o mesmo processo que controla a concentração de CO2 num refrigerante ou uma bebida gasificada. Se a temperatura do líquido aumenta, ele expulsa o CO2, o que está desenvolvido e fica sem gás. A contribuição humana, 9 bilhões de toneladas de carbono por ano, GTGA, é muito pequena, desprezível em face do fluxo natural dos oceanos, vegetações e solos para a atmosfera, que somam 200 GTC.
ou seja, apenas 4% contra uma incerteza nos fluxos naturais de mais de 20%. Barra de incerteza de 80, igual a 80 por 80 GTC. A redução das emissões antrópicas do carbono não tem efeito algum sobre o clima, não só por serem ínfima, mas principalmente porque o CO2 não controla o clima da Terra. Molion explica que quanto mais ele lê sobre o aquecimento global, mais ele se convence de que o aquecimento global é uma exclusivamente burocrático, financeiro, econômico e não físico ou climático. Não há crise climática, talvez seja um problema de segurança energética dos países industrializados, ou seja, não possui uma matriz energética própria e dependem da importação. É o caso da Inglaterra, pois onde provém a maior parte do terrorismo climático. E a manifestação de dados certamente é o maior problema que a humanidade vai enfrentar no futuro próximo, é o aumento populacional, amplificado pelo resfriamento global. Nas 2 próximas décadas, a história mostra que todas as vezes que o clima se aqueceu, as civilizações como amoritas, babilônios, sumérios, egípcios, romanos progrediram. E o resfriamento do clima, ao contrário, sempre causou desaparecimento, retrocesso da civilização, como na Era Negra da Pequena Era do Gelo. Lino, 2019, descreve que para um dado ser científico deve ser submetido a ele a hipótese do AGA. Método científico envolve basicamente a informação de uma hipótese e 2, a comprovação dessa hipótese com dados observados no mundo real. Se os dados observados não se encaixarem na hipótese, ela deve ser abandonada, ou o método de coleta de dados precisa ser revisto. Lino explica que a hipótese do AGA não se sustenta nas evidências climáticas observadas no mundo real. Jacobasco descreve que é importante esclarecer que países que são adeptos à agenda ambiental não possuem rios caudalosos como o Brasil ou a China. E a principal matéria-prima para gerar energia é o carvão, o gás, o petróleo. Esses países são os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, entre outros. Vocês devem estar perguntando, mas o que isso tudo tem a ver com os 2 cidadãos que ocupam a área de preservação permanente, APP? Vamos lá. Código Florestal dos Estados Unidos. A competência na questão ambiental é, em geral, dos estados, mas há leis florestais a serem seguidas no que diz respeito à proteção e à natureza e da vida selvagem. O Serviço Florestal não tem competência sobre as terras privadas. Florestas às margens dos rios e lagos e áreas íngremes e ao redor dos pântanos são de preservação
permanentes são comuns programas para subsidiar e ajudar produtores rurais a melhorar o manejo de suas atividades agrícolas florestais em áreas próximas a margens de rio. Fonte: nos Estados Unidos, os produtores não são obrigados a manter reserva legal ou área de preservação permanente. O governo identifica os locais mais sensíveis, como margens de rios e áreas alagadas com risco de erosão, mas cabe aos donos dessas terras a decisão de explorar ou não no local. Código Florestal Argentino. Lei de inversão para os bosques e cultivos de 1998 contempla incentivos para produtores individuais e cooperativas e estados de impacto ambiental. São realizados para profissionais e empresas independentes. Autoridades estaduais com apoio técnico realizam estudos de impacto ambiental para projetos de 100 hectares. Plantações menores de 10 hectares não exigem estudo e estima-se que em 2005 poderá haver a extinção de matas na Argentina. Código Florestal na Rússia. O atual Código Florestal na Rússia entrou em vigor em 2007, substituindo o de 1997. Abrange todas as áreas florestais dentro das federações da Rússia e prevê alteração significativa da gestão florestal. O manejo florestal foi descentralizado de âmbito federal para regional. O código permite a privatização das florestas. Lista de uso para recurso florestal foi explorada para incluir extrações para recursos minerais, construções, estradas, gasodutos, entre outros. Limitações para a exploração de madeira e floresta protegidas foram reduzidas. A avaliação de impacto ambiental não é um requisito obrigatório para desenvolvimento em áreas florestais da Rússia. Concluindo, será que o mundo não necessita de um Código Ambiental Mundial? Pergunto. Para Straub, somos o que comemos. Eu digo, a nossa opinião é a notícia que ouvimos. Fim, obrigado.